Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, aleluia, oh glória, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia! É de lá que flui o amor que vem dos céus, na pessoa do Espírito do nosso Pai. Jesus Cristo disse que o Pai é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E antes dele se entregar para sacrifício vivo, ele disse aos discípulos, isso relata no último capítulo de Lucas, ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. E depois que ele ressuscitou, ele se despediu dos discípulos lá no monte, e ele disse, ide para Jerusalém. E ele disse para eles, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jesus,
antes de começar o ministério dele, ainda que sendo filho do Altíssimo, filho do Criador do Universo, ao ser batizado por João Batista nas águas, ele recebeu do Pai Eterno o batismo com o Espírito Santo. Mesmo eles não tendo pecado, não tivesse nada que o diabo pudesse acusá-lo, ele foi batizado com o Espírito Santo. Por que isso? Porque a obra é de Deus. E nenhum de nós temos condições de fazer essa obra se não formos batizados com o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele guardava aqueles 12, guardava os 70, ele guardava todos aqueles que o acompanhavam. Mas uma vez que ele ia ser assunto ao céu, ele orientou eles a buscar o batismo do Espírito Santo para poder continuar a obra que ele iniciou. Ele veio, iniciou uma obra, mostrou para eles como fazer essa obra e depois orientou eles a buscar o batismo do Espírito Santo. E só depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo, que eles tiveram condição de pregar com unção, de libertar os cativos, de curar os doentes, de fazer a obra que o Pai determinou antes da fundação do mundo. Esta é uma obra que o nosso Pai Criador, ele determinou. Então, meus amados irmãos, se nós queremos ser servo de Jesus Cristo para fazer a obra de Deus, necessitamos estar revestido com o Espírito Santo. Ninguém na carne, ninguém na força do braço tem condição de fazer a obra de Deus. É a obra de Deus. E nenhum de nós temos condição de fazer. Por isso que muitos estão sofrendo. Que diz assim, eu vou fazer a obra de Deus. E não espera que seja revestido, que seja capacitado. A capacitação aqui não está em conhecer muitas letras, muitos livros. A capacitação aqui está em ser cheio do Espírito do Pai Celestial, o Espírito do Altíssimo. Veja que até o grande apóstolo Paulo, que era um mestre da Torá, ele era um mestre da Torá, ou da Tanar, né? Porque a Torá são os cinco livros de Moshe, é o Pentateuco. E a Tanar, que é chamada de escritora, contém, junto com o Pentateuco, o Salmo e os Profetas, que é o Antigo Testamento. Então, meus amados irmãos, o propósito de Deus em nos salvar, em nos dar um novo nascimento, em nos dar um novo coração, porque o novo nascimento é um novo coração, é para que nós venhamos adorar. Mas não é só ficar glória a Deus, aleluia, ou cantando igual a sabiá. Não, não. É prática. É prática. Quando um doente chega até a mim e fala, me ora, porque eu sei que se o Senhor orar, Jesus vai me curar. Quando eu oro ele no nome de Jesus, eu estou glorificando o Criador do Universo. E o Criador do Universo é exaltado no nome de Jesus Cristo. Eu estou santificando o nome de Jesus na vida daquela pessoa. E aquela pessoa verá a manifestação do poder de Deus. Então ela se entregará para Jesus. Foi assim que Jesus começou. O primeiro milagre foi transformando água em vinho. Quem viu aquilo ficou maravilhado. E passaram a seguir Jesus. Depois veio as curas, as libertações. E foi aumentando o número de seguidores. O número daqueles que criam em Jesus aumentaram. E hoje não é diferente. Não é diferente. Eis-me aqui, esta noite, esta madrugada no caso, não de madrugada, glorificando o nome do Senhor Jesus. Deixa-me ver a hora aqui, porque eu nem olhei a hora. São exatamente
uma hora da manhã, que o Espírito Santo me moveu a vir gravar esse vídeo. Prestem bem atenção, é um vídeo de baixa qualidade que eu estou gravando no celular, não tem um escritório, não tem iluminação apropriada, porém, eu aprendi que assim como Jesus nasceu, não no palácio, ele não nasceu no palácio, o filho do dono do mundo, o rei de Israel, poderia nascer lá no palácio, tá? Ele poderia nascer no palácio, ou nascer no templo, ele nasceu no estábulo, tá? E o berço dele, sabe qual foi o berço dele? Um coxo, aquilo que eles denominam como manjedoura, era nada mais, nada menos do que um coxo, onde os animais comiam. Ali foi colocado o corpinho indefeso do Filho do Altíssimo. Então, para mim, não importa se eu estou evangelizando num barraco, num apartamento, num resort, não importa. Eu estando onde o Senhor Jesus me envia, eu vou feliz da vida. Então o Senhor Jesus, Ele me chamou quando ninguém me falava de Jesus. Eu era tão irracível mesmo, que os crentes tinham medo de chegar para falar da palavra. Então Jesus me levou a morar no local onde havia uma senhora bem idosa, uma crente fiel a Jesus nas orações. Ela começou a orar por mim. Um dia ela falou assim: o Senhor aceita a oração na sua casa? Se o Senhor aceitar, eu chamo os meus irmãos lá da igreja para vir orar. Eu sempre acreditei em Deus. Católico praticante, eu ia à igreja católica. Espírita. Quando eu entrei pela primeira vez no centro espírita, eu vi as imagens que havia lá, a mesma que tinha no catolicismo. Eu fiz uma ligação que a religião era igual, mergulhei de cabeça e minha vida para trás. Então eu acreditava em Deus, tá? E ela começou a interceder, até que um dia o Espírito Santo, ele permitiu vir dentro de minha necessidade. E eu clamei: Deus me mostra o caminho. E Deus me mostrou o caminho. Ele me levou para a igreja evangélica? Levou, sim. Porém, ele me ensinou que o caminho não é a igreja evangélica. Não é a religião. O caminho é Jesus. E o próprio Jesus afirmou em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, se não for por mim. Amados, eu sou um homem cheio de falha, fraco, mas desde que Jesus me deu o Espírito Santo, Ele arrancou de mim todas as fragilidades, todos os pecados, tudo que não prestava, Ele arrancou de mim. Hoje eu falo assim: eu e Jesus somos um. Eu e Jesus Cristo e o Pai somos um, porque Ele afirmou que quem faz a vontade dele, Ele e o Pai vem e faz morada na pessoa. Eu não sou Jesus, eu sou um servo de Jesus, mas eu e Jesus somos um, porque o Espírito dele está em mim. Eu e o Pai eterno, o Criador do universo, somos um, porque o Espírito dele está em mim. É isso que Jesus estava falando, ele falava aqui, quando ele estava na terra. Ele dizia: eu e o Pai somos um, porque o Espírito do Pai estava nele. E os homens carnais, sem revelação do Espírito, começaram a pregar que Jesus Cristo é o Criador. Jesus Cristo não é o Criador, Ele é filho do Criador. Como eu hoje sou um filho do Criador, como aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, recebeu de Jesus poder para ser filho do Criador, filho do Altíssimo.
Porque a palavra Deus, ela foi tirada de onde está escrito o Criador. Lá em Gênesis 3, do versículo 13 em diante, quando Moisés teve um encontro com o Criador, que ele se revelou a Moisés, e Moisés perguntou quem era ele, ele disse assim: eu sou o Criador de Abraão, o Criador de Isaac e o Criador de Jacó. Aí na nossa Bíblia portuguesa, traduziram para eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Palavra Criador. Quando Cristo ressuscitou, que ele falou para aquela mulher que foi lá no túmulo, que ela foi abraçar os pés dele, beijar os pés dele, segurar os pés dele, e disse: não me toques agora, porque eu ainda não subi para o meu Criador e meu Pai, vosso Criador e vosso Pai. Que na nossa tradução está vosso Deus, meu Deus e meu Pai, vosso Deus e vosso Pai. Está lá em João. Então, amados, queres fazer a obra de Deus? Creia na Escritura, conforme está escrito, que Jesus falou. Procura conhecimento com alguém que conhece a Taná, ou seja, a Escritura. Porque, meus amados, foi nos ensinado que a lei acabou. A lei não acabou. O que acabou lá, aliás, que foi traduzido por lei, a Torá, que nada mais é do que uma constituição para o povo de Israel, que foi dada lá no deserto, nas 2 tábuas que Moisés recebeu do Pai. Elas são instruções, e que no nosso idioma foi traduzido por lei, mas na verdade são instruções de vida, de comportamento. Como toda nação tem uma constituição de como se comportar, de como se viver, é a constituição do povo de Israel. E é para a igreja também. O que foi anulado lá da Torá, o que foi anulado foi as instruções sobre os cerimoniais de sacrifício. O que foi anulado foi o sacrifício de animal. Aquilo foi anulado. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito que o Pai eterno, o Criador do universo, aceitou para sempre em favor de nós. Aleluia! Glória a Deus! E à medida que eu estou falando, o Espírito Santo está colocando vida na palavra e está enchendo o teu coração de alegria e de paz. É a confirmação de que eu estou em Jesus e Jesus está em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque na presença do nosso Pai eterno, na presença do nosso Salvador, há abundância de alegria, há paz eterna. É a paz que Jesus Cristo dá, que o mundo não dá. Aleluia! Glória a Deus! Agora, se você pode dar glória a Deus, você pode adorar o Pai e o Espírito em verdade? Você é um candidato a ser batizado com o Espírito Santo, se você ainda não é batizado. E se você já é batizado com o Espírito Santo, você é renovado. Porque a alegria, ela se torna grande no teu interior. Você agora entende como é que eu reconheço a presença do Espírito Santo? Não é arrepio na carne, não. Ai, estou me arrepiando. Sem ser o diabo te enganando, o Satanás. Você pode pedir para um ungido de Deus colocar a mão na tua cabeça e te orar, expulsar esse mal da tua vida, que está prendendo a tua alma. E se você morre, ainda que você tenha levantado a mão, aceitado isso, se você morre nesse engano aí, tua alma vai para o inferno. Você entendeu? Então, não é arrepio na carne, não é calor no corpo. Deus só trabalha no corpo para curar. Você entende agora? O Espírito de Deus só trabalha no nosso corpo para curar o corpo. E vai trabalhar no final dos tempos para transformar o nosso corpo quando formos arrebatados.
ou ressuscitar dos mortos, transformando ele no corpo de glória. O mesmo corpo ressuscitando no corpo de glória, o mesmo corpo do nosso Salvador ressuscitou. Porque nós seremos como ele é, um corpo glorificado. Entende, meus amados irmãos? Então eu vou ler esse texto aqui que Jesus falou, né? Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus Cristo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude é o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, no alto da cabeça, não é na carne, não é nos pés, não. Tem gente que sente calor no pé e diz que o Espírito Santo não anda rastejando, meus irmãos. O Espírito Santo vem do alto, ele não vem da terra. Quem anda rastejando é a serpente, é o Satanás, é o enganador. Você pode ler lá no livro de Jó, que Satanás, ele foi rastejando e entrou pela planta dos pés de Jó e colocou as doenças e enfermidades no corpo de Jó. Quando você começar a sentir calor nos seus pés, pode repreender. E você pode falar: Satanás, aqui não. Em nome de Jesus Cristo, sai fora. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Sai fora. Eu te ordeno, em nome de sai fora. Não aceita engano, não aceita mentira. Quando você sentir arrepio no corpo, repreenda. Você está compreendendo, meus amados? Ele vem do alto. E ele veio naqueles que estavam guardando como língua de fogo. Como língua de fogo. Então Cristo disse: há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunho? É fazer o que Jesus fazia. Não, eu faço porque eu vi ele fazer. Jesus Cristo dizia assim: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Ele era um testemunho do Pai. Eu estou rindo, sabe por quê? Tem muitas pessoas que saem por aí dizendo que é testemunho de Jeová. Nunca viu Jeová. Aliás, o nome dele não é Jeová. O nome do nosso Criador não é Jeová, tá? É Yahweh Savaó. Yahweh Savaó, que é chamado Senhor dos Exércitos, tá? Não é Jeová, nem Javé. É Yahweh. O nome dele é Yahweh. Então é isso, meus amados. Para ser testemunho do Criador, tem que ver o Criador. E só tem uma maneira de ver o Criador: sendo batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito da verdade. Ser cheio e ser guiado pelo Espírito da verdade. Aí sim, aí vai se cumprir o que Jesus falou, que as palavras dele são Espírito e vida. E quando as palavras de Jesus saem de nossa boca, na unção do Espírito, ela dá vida para quem ouve e quem crê. Quem crê e ouve recebe vida, recebe cura do corpo, recebe transformação. E tudo é para a glória e louvor do nosso Pai eterno. E é aí que nós o adoramos em espírito e em verdade. Aleluia! Você quer adorar o Pai em espírito e verdade? Se encha do Espírito Santo. Se humilha diante de Jesus com jejuns, pela sua vida espiritual, e falar para ele: Jesus, eu necessito ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero dar testemunho do poder do teu nome. Me encha do Espírito Santo. E com certeza, ele vendo a sinceridade do seu coração, ele vai te encher do Espírito Santo. Tá? E não demorou muito. Tá? Não demorou muito. 10 dias depois, foram apenas 10 dias. Foi no 40º dia que Jesus subiu aos céus. E cumpriu o dia de quarta-feira, o dia de Pentecostes. No capítulo 2 diz assim: a descida do Espírito Santo, capítulo 2 de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos no mesmo lugar, reunidos ali, aguardando. Todos no mesmo lugar, os que tinham fé. Ali não tinha nenhum homem ali liderando eles, não tinha nenhum homem dizendo que era o pastor, que tinha que fazer o que ele mandava, não. Eles estavam obedecendo
a ordem do pastor dos pastores. Eles estavam ali reunidos obedecendo a ordem de Jesus Cristo. E de repente, veio do céu, não veio da terra não veio rastejando não, veio do céu. Um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam assentados. Eles estavam ali orando, estavam louvando, assentados. Não estavam de pé, não, assentados. Por que eu estou frisando isso? Depois eu vou falar mais adiante, vou falar por que eu estou frisando. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Amém? Eles reunidos ali em espírito, eles viram o Espírito vir como língua de fogo, pousando sobre cada um deles. Sobre o alto da cabeça, não nos pés. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Eles não falavam todos a mesma coisa, não. Cada um falava uma língua diferente. Nem é cada um fala igual, não. Como nós vemos que tem acontecido atualmente. Um imitando o outro. Dizendo que está sentindo arrepio no corpo. Imitando o bêbado. Que um dia de Pentecostes. Porque quando Pedro começou a pregar, falaram que Pedro pregava como se estivesse bêbado de mosto. Porque por ele falar enrolado, por causa do Espírito Santo, ele falando enrolado, achando que ele estava bêbado. Aí de que estava sacudido, ele estava sentado. Quando ele for batizado, estava sentado. Depois que o Espírito Santo impulsionou a ficar de pé e a ministrar. Tá? Se você continuar lendo aqui, ó, no versículo 14, desculpa, de Pedro, você vai ter maior entendimento. Tá? Então todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Cada um deles, estrangeiros, ouvia eles falar em sua própria língua. O Espírito Santo usava a boca dos servos de Jesus para falar e dava a interpretação. Coisa linda, né? Maravilhosa. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Eu lembro que eu fui evangelizar uma certa vez. Uma entidade veio falar em espanhol comigo. Eu nunca tinha falado espanhol, nem sabia o que era espanhol. Então aquela entidade falou para mim: creia em Deus, pode entrar. Então o Espírito Santo colocou na minha boca as palavras: eu creio em Paz de las Luces. Eu creio em Paz de las Luces. Aquela entidade caiu de joelho. Porque o nosso Pai eterno é o Pai das luzes, é o Pai dos Espíritos. Ele é o Criador de toda a carne. Prestem bem atenção no que eu estou falando. O Criador do universo é o Criador de toda a carne. Seja da descendência de Abraão, como da descendência da serpente. Ele é o Criador de toda a carne. Porém, ele é Pai dos espíritos de luzes, da luz. Ele é Pai daqueles que foram gerados por Adão. Aqueles que foram gerados pela serpente são filhos das trevas. Quer algum exemplo? Caim
Você pode ir lá na primeira carta de João, que fala que Caim era do maligno. Nisrod. Quer mais algum exemplo? Dos tempos atuais? Hitler, Mussolini, tantos outros. Judas Iscariotes, tantos outros. Porque aqui na terra, em espírito, aos filhos do Criador do Universo e aos filhos do diabo, com a permissão do Pai. É só você estudar a parábola do joio e do trigo, você vai ter entendimento. Amém? Então vamos adorar o nosso Pai em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. Se você fizer isso com sinceridade e já é batizado com o Espírito Santo, você recebe o renovo do Espírito Santo em nome de Jesus. E se você não é batizado com o Espírito Santo, o fogo do céu vem no alto da tua cabeça, como veio no alto da minha cabeça, e te batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Oh, glória, 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 glória. Receba o renovo do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Criador do Universo, nosso Pai.